Pois é, rapaz, eu sempre fui um cara muito envolvido com futebol, né? Desde criança, muito apaixonado por essa arte, né? Por todo esse universo que envolve o futebol, né? Eu, desde criança, era daquela época que a gente chegava da escola, pegava a bola e ia pro campinho, pra rua pra jogar, ia pra quadra da escola pra ficar brincando, e daquela época que saía, era 1 hora da tarde até 7 horas da noite jogando bola, né? Mas no início não ia pro gol, não. Brincando na linha ali com a molecada, né? Eu morava numa casa que era do lado de um terreno vago, onde a gente tinha o prazer de montar o campinho ali, né? A gente ia, montava as traves e ali era jogo um atrás do outro, final de semana. Na verdade, eu respirava futebol 24 horas, né, por dia ali, sem erro. Até um tempo que eu, nessa época, nesse período, eu tava morando em Pirangi. Eu nasci em Votuporanga, mas com 1 ano de idade meus pais se mudaram pra Pirangi, né? E lá eu então fiquei de 1 ano de idade ali até meus 17 anos, meus 16, 17 anos. E nesse período, né, criança, adolescência, muito envolvido com a questão do futebol. Mas a questão de ir pro gol, né, de me envolver com essa arte chamada de ser goleiro, né, foi quando o professor Vitor veio, né, e montou uma escola de futebol lá em Pirangi. E nessa época, né, nós fomos lá para dar o nome, para ver quem que ia, né, nas posições, quem ia jogar de lateral, zagueiro, enfim. Eu até saí de casa pensando em colocar ali atacante, centroavante, mas eu pensei assim, rapaz, goleiro é o que menos corre, deixa eu ir pro gol. Mal sabia eu que depois lá na frente eu ia vivenciar e ver de fato que goleiro talvez o que mais trabalha ali, né, nos termos físicos dentro do futebol, dentro desse esporte aí. E aí eu fui e dei meu nome lá para mim ser goleiro, né, para ficar na posição de goleiro. E aí iniciei, né, jogando no gol as categorias menores, né, sub-10, sub-11, né, sub-13, até que um dia as coisas foram ficando mais acentuadas, né, fui pegando gosto de fato, né, fui me envolvendo com isso e querendo, né, de fato viver essa intensidade, essa emoção de ser goleiro. Foi quando, na época, o professor Vitor tinha um rapaz que auxiliava ele ali, que era o Jeromel, né, que era goleiro, jogou em alguns clubes aí do Brasil, e ele agora já não estava jogando na época, mas treinava, né, específico. Eu nunca tinha ouvido falar dessa questão de goleiro, treinamento específico para goleiro, né, nunca tinha ouvido falar isso. Mas aí ele me fez um convite, eu lembro muito bem, um belo dia após um treino, lá no Bacanão, o pessoal lá de Pirangi vai saber onde é, tinha um campo onde eram os treinos, do lado do Bacanão. O Jeromel me aborda ali, né, pós-treino, fazendo um convite para que eu pudesse treinar ali com ele todos os dias, após as 5 horas da tarde. Foi onde eu falei, não, vamos treinar assim. Ali que eu passei a pegar os fundamentos, como funcionava toda a parte específica, né, de goleiro. E aí não parei mais, né? Aí não encerrei mais, fui embora. Joguei em alguns clubes do interior, né? Fiz avaliação, teste, passei. Também acho que interessante nesse período aí, eu naquela época não era a facilidade que de repente tem hoje de internet, né, da modernidade, de você ter o contato, de você ter um empresário. Na minha época, por exemplo, quantas vezes que para mim fazer avaliação em algum clube, eu tinha que ligar no clube. Então pegava a ficha telefônica, obviamente os telefones, né, orelhão, ia lá e ligava no clube. Vai ter avaliação, vai ter teste. Aí o pessoal, não, tal dia tem avaliação e tem teste, tem a famosa peneira. E na época eu só pedia a benção ao meu pai e minha mãe. Quando tinha dinheiro eu ia de ônibus, quando não tinha dinheiro eu ia de carona, mas não ficava para trás não. Sempre tive comigo essa questão de, olha, se eu quero alguma coisa, eu tenho que fazer por onde. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que perseverar, eu tenho que querer, eu tenho que demonstrar que eu quero aquilo, né? E na minha infância foi assim, desde criança, desde adolescente. Então eu ligava no clube, vai ter avaliação em tal lugar, bora lá, vamos lá. Aí ia nas empresas, nas firmas que tinha lá em Pirangi, o caminhão tá indo para São Paulo, o caminhão tá indo para
para tal lugar, poxa, pode me dar uma carona? E eu ia. E não foi uma vez não, foram várias vezes que isso aconteceu. Quantas vezes dormindo em rodoviária, enfim, mas eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho. Quero ser jogador de futebol profissional. E tem até algum fato interessante que, quantas vezes voltando do Bacanão, sujo, porque goleiro, né, cai ali, às vezes, pô, eu tava treinando na chuva e voltava e subia toda uma caminhada até eu chegar na minha casa, sujo, todo sujo, do alto da cabeça até a planta dos pés. E o pessoal brincava, quando passava assim, encontrava alguém, eles tiravam sarro, olha, tá cavando poço, hein? Aí outros diziam assim, olha ele lá, ele vai aparecer na Globo, ele disse que vai aparecer na Globo, olha, ele fala que vai aparecer no futebol, vai jogar brasileiro, paulistão, vai jogar contra o Palmeiras, contra o Corinthians. O pessoal brincava, né? Tirava um sarro, na verdade, na época. Mas eu, dentro da minha, eu falei, um dia eu vou chegar, não sei quando, não sei de que maneira, mas é isso que eu quero, né? E aí foi uma paixão, assim, à primeira vista, a questão de ser goleiro, de se envolver com esse universo. E aí eu fui para alguns clubes, né? Tive passagem por alguns clubes do interior de São Paulo. Eu até brinco que, na verdade, eu não vivenciei assim a expectativa como atleta, né, nos grandes palcos, né? A gente brinca aí que eu tive várias passagens pelas cascudas da vida, né? Então foram algumas equipes que eram equipes menores, né, de pouca expressão, da chamada aí terceira, quarta divisão, né, do estado de São Paulo, que era a cascuda que o pessoal falava na época, né, que eram essas divisões, mas assim, sempre me doando ao máximo, sempre tendo como objetivo chegar em algum lugar, né. Eu joguei profissionalmente, eu me profissionalizei na verdade em 99, perdão, 99 eu fui para Votuporanga, meus pais voltam para Votuporanga, tinha a antiga Votuporanguense, então eu volto, aí eu passo um período de avaliação ali, e aí eles me profissionalizam. Nessa época eu tinha 16 para 17 anos, foi quando eu tive ali meu primeiro contrato, né, profissional, me profissionalizando. Da Votuporanguense eu fui para Francana em 2001, 2000 eu joguei na Votuporanguense, 2001 fui para Francana, né, 2002 Jalesense, 2003 eu fui para o Eco Suzano, né, a gente teve uma boa passagem ali, Copa São Paulo, Paulista, né, também da terceira divisão. E aí em 2004 eu encerro minhas atividades como atleta profissional. E aí eu me dedico nesse período integralmente à obra, né? Servindo ao Senhor Jesus, pastoreando igreja, né? Cuidando de igreja, de 2004 até o final de 2009. Em 2009 eu recebo um convite para poder trabalhar na Votuporanguense. Agora era uma nova Votuporanguense, era o Clube Atlético Votuporanguense. Eu volto para essa expectativa, para esse universo, né? Na época, Cabo Walter me fez esse convite, me dando a oportunidade de trabalhar no Sub-15, Sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense, o CAV, né? Se eu não me engano, nesse período havia um grupo, né, de empresários de fora que viriam para Votuporanga. Então o Cabo Walter diz, olha, eu preciso colocar alguém lá também, né, de confiança, alguém que eu conheça, e me fez um convite para dar treino para as categorias Sub-15, Sub-17. Eu já estava muito tempo afastado do futebol, eu estava desde 2004 sem ter nenhum tipo de contato com futebol, sem ter nome, sem ter nada. E na minha época, nessa época que eu jogava, não tinha a questão de você ter uma imagem, um DVD, imagem no YouTube, esse tipo de coisas que a internet facilita hoje, né? Na minha época você tinha um VHS, o cara gravava um jogo teu e cobrava um absurdo ainda, né, pra poder gravar, pra você ter essa imagem. Eu não tinha nada, então assim, quando eu recebi esse convite para voltar, quando Deus abre essa porta, foi um grande desafio, porque eu tava praticamente assim, todo esse período afastado do futebol, sem nenhum contato, né, com treinadores, com aquilo que estava de atualidade. Então quando eu recebo o convite e eu aceito,
Então eu passei aí a correr atrás, a buscar as coisas que estavam acontecendo, a me informar com alguns treinadores, né, de goleiro da época. Tinha um veículo, né, tinha uma página também na época de internet que os caras me acompanham até hoje também, e estamos juntos até hoje, né, em muitas divulgações, que era o pessoal do Voa Goleiro, né, que lá atrás, quando eu iniciei, lá na Votuporanguense, eles já apresentavam o nosso trabalho e eles postavam muito conteúdo, né. Na época, se não me engano, era o site, aí acho que era vlog, não lembro, uma coisa assim que tinha, enfim, que aí você acessava e tinha lá treinamentos de goleiro, conteúdo, escola alemã, escola sul-americana, brasileira, enfim, argentina. Então eu procurei ali naquele momento que eu ia ser inserido novamente no futebol, me adaptar e me atualizar o mais rápido possível. No início de 2010, então, eu inicio minhas atividades no Clube Atlético Votuporanguense como treinador de goleiro das categorias Sub-15 e Sub-17. Cara, eu fico em Votuporanga por 2 anos, foi até 2010 a 2012. Em 2012, eles trocam o comando da diretoria, vem um pessoal novo e aí nós fomos dispensados, aí acabei sendo dispensado, não renovaram comigo. E até tem um fato interessante, porque nesse período então, no início de 2012, fevereiro de 2012, se eu não me engano, 2010 eu iniciei, fevereiro de 2012 eu fui desligado, e aí eu fiquei ali por uns 60 dias desempregado, né? Mas ali, como eu já estava inserido, comecei então a me preparar, né? Comecei a estudar, comecei a me envolver, comecei a pesquisar, a abrir contato dentro desse meio, porque eu estava muito tempo afastado de futebol. E aí foi até interessante que na época eu entrei em contato com o Vander Batistella, um preparador de goleiros, né, que na época estava no Guarani e fazia um excelente trabalho, e ele tinha uma escola de goleiros, tem uma escola de goleiros, né, foi a primeira escola de goleiros aí do Brasil. Primeiro a montar, né, a escolinha de goleiro, né, o pioneiro, e eu fui fazer um estágio com ele. Mandei um e-mail, né, para ele, tudo certinho, consegui um estágio. Quando eu consigo o estágio para ir para Campinas, passar uma semana com o Vander, né, acompanhando os trabalhos, o que tinha de atualidade, né, para a gente poder trazer para a nossa profissão, né, eu recebo quando eu piso em Campinas, assim que eu chego em Campinas, eu recebo um telefonema do Mirassol Futebol Clube, me convidando para poder trabalhar no Mirassol na equipe Sub-20. Eu estava no 15-17 do Votuporanguense. 2012, entre março ali e abril, eu recebo esse convite para trabalhar no Mirassol. Eu imediatamente saio de Campinas, nem fiz o estágio com o Vander. Acho que o Vander, nem sei se ele lembra disso, mas eu nem fiz o estágio com ele. Eu saio e vou para Mirassol direto, de Campinas para Mirassol direto. Quando eu chego em Mirassol, fui na época recepcionado ali pelo André Chita, que era o gerente da base do Mirassol, e ele me surpreende com a notícia dizendo que, infelizmente, ele não sabia, mas que já haviam contratado um preparador de goleiro para categoria Sub-20, e como houve uma situação de desinformação aí de comunicação, ele não poderia contar comigo, pediu desculpa, pediu perdão, enfim, na época até disse que não, eu vou ressarcir aí o teu custo financeiro, enfim, uma série de coisas, e na época eu virei para o André Chita e falei, não, fique em paz, eu que agradeço, meu nome está aqui. Por que eu fiz isso? Porque, cara, eu de 2004 a 2010 sem ter contato nenhum com futebol. 2 anos de Sub-15, Sub-17 da Votuporanguense. E aí meu nome já sopra, meu nome já chega no Mirassol, né? Que era na época primeira divisão, do estadual, né? O clube da região é forte. Aí eu digo, olha, fique em paz, obrigado, agradeço aí realmente pelo convite.
né? Fica tranquilo, não tem problema. E eu saí. Quando passou exatamente ali quase um mês, eu recebo o telefonema do André Chita, e o Chita então diz pra mim, olha, o treinador de goleiro que estava aqui recebeu uma proposta, foi embora, tá uma vaga aberta, a vaga é tua, você pode começar a trabalhar amanhã. E fui com a maior alegria, né, trabalhar no Sub-20 então do Mirassol. Eu fiz 15-17 Votuporanguense, Sub-20 Mirassol, isso em 2012. Fiquei o ano todo trabalhando no Mirassol como preparador de goleiro, né, no Sub-20, e a gente revezava ali com as categorias 15, 17, 20, enfim, auxiliava às vezes no profissional. E eu fiquei exatamente um ano. Quando foi em março de 2013, eu recebi o comunicado que eu estava sendo desligado do Mirassol por uma questão de corte de gasto, enfim. Na época o Mirassol tinha lei de incentivo ao esporte e não ia renovar, então ia ter um corte ali e meu nome estava junto com esse corte, que são coisas que acontecem no futebol. E eu então fui desligado do Mirassol numa sexta-feira. Eu lembro que foi uma sexta-feira. Eu até pensei, falei, meu Deus, agora ficar todo esse tempo parado de novo, né? Ficar todo esse tempo agora desempregado de novo vai ser muito complicado, né? E aí então, mal sabia eu que no sábado pela manhã, foi dispensado na sexta, no sábado pela manhã meu telefone toca, era Luiz Carlos Goiano, né? Me fazendo um convite para poder trabalhar no Novo Horizontino. Foi março de 2013, né? No início de março ali, eu recebo o telefonema, né? Alô, Cadu, sim, aqui é Luiz Carlos Goiano, né? Gerente de futebol aqui do Novo Horizontino. E a gente recebeu o seu currículo, indicação sua, estamos precisando de preparador de goleiro profissional. Queríamos ver se você tinha a possibilidade de vir na segunda-feira aqui, passar por uma entrevista aqui com o presidente. E para mim foi muito importante isso, né? Primeiro pelo fato de ser o Luiz Carlos Goiano, né? Que foi sempre uma referência minha, né? Que marcou uma geração, né? Ali nos anos 90, né? Pelo Grêmio de Porto Alegre, é um cara campeão, né? Mundial, um cara que tem títulos, que jogou, né? De verdade, que a gente costuma dizer, é uma referência dentro e fora de campo. Pô, quando ele me liga, tá louco, pô, Luiz Carlos Goiano. E tem até uma situação interessante, né? Eu até brinco com o Goiano às vezes, porque lá atrás, quando eu comentei, né, tava falando que a gente ali no Pirangi, a gente jogava muito futebol, gostava muito de jogar bola e tal. Lá atrás, teve uma situação que teve um jogo de férias, eu não lembro se foi em 95 ou 96, mais ou menos essas datas assim, né? É muito tempo assim, não me recordo do tempo exato, mas foi logo após o Goiano conquistar vários títulos ali com o Grêmio, e ele foi para Pirangi para fazer um jogo de férias, né? Geralmente final de ano tem muito isso, né? Jogo beneficente, jogo de férias, jogo para ajudar, né, algumas instituições, e ele foi um dos convidados, era um das peças principais ali desse jogo. E num dado momento do jogo, né, saiu uma falta, eu estava no gol, eu ainda lembro que eu entrei no segundo tempo, e aí novo ali, né, adolescente, na hora que saiu uma falta ali mais ou menos da meia-lua, e aí era Luiz Carlos Goiano. Ele que ia bater a falta, todo mundo correu ali para trás do gol, todo mundo correu para trás do gol e começou, aí goleirão, agora aí, ó, olha lá quem vai bater, esquece, é Luiz Carlos Goiano, hein? Esse aí, pô, bate bem na bola, faz gol de falta, aí goleiro, pode amarrar as calças que agora já era, hein? E aí, poxa, Luiz Carlos Goiano. E aí quando ele bate a falta, eu até brinco com ele, né? Que ele bateu no meu canto, eu dei duas passadas para contrário e volto, né? Pra mim dar um tapa na bola. Dei um tapa na bola, fiz uma defesa ali, uma baita uma defesa. Acaba o jogo, ele vem, ele dá um tapa na minha cabeça, né? Dá um tapa na minha cabeça e parabéns, garoto, você tem futuro, hein? Você tem um grande futuro pela frente. E aí eu brinco com ele que mal podia, né, imaginar que anos depois, mas muitos anos depois, a gente estaria trabalhando junto ali no Grêmio Novo Horizontino, e mais ainda ele ligando para mim, me oferecendo o trabalho, né? Então eu conto isso aí para ele, e brinco com ele e falo, poxa vida, hein, Goiano, você falou que eu tinha futuro e eu só joguei nas cascudas da vida, hein? Só sofri nas cascudas da vida, né? E agora tô trabalhando contigo aqui. Aí então eu lembro, na segunda-feira, eu saio então daqui eu saio de Cosmorama e vou em direção a Novo Horizonte, né?
março de 2013. Eu nem imaginava o que me esperava, não saberia o que seria, né, do meu futuro ali, como seria, né, mas eu tinha muita vontade de trabalhar e vencer na vida, né, e vivenciar essa profissão, essa paixão que é preparar goleiros, né, preparação de goleiro, futebol, enfim, todo esse universo. Eu conhecia da seriedade que era o Novo Horizontino, que o Novo Horizontino sempre teve uma estrutura boa, que o Novo Horizontino estava com fortes projeções para o futebol. Então eu fiquei muito empolgado com isso. E na segunda-feira, 10 horas da manhã, né, estava eu ali aguardando o presidente. Lembro que eu chego no estádio, o estádio não tem nem a estrutura que tem hoje, né, assim. E aí quando eu chego no estádio, sou ali recebido pelo presidente, e ali o presidente me diz uma frase que eu não esqueço até hoje. O presidente Genilson vira para mim e fala: ó, Novo Horizontino é um clube diferente de todos, e você vai perceber isso pela transparência, pela seriedade e pelo compromisso que ele tem para com o funcionário, para com os atletas, para com as pessoas que aqui estão envolvidas, né? E fechamos ali todas as questões, todos os acordos, e eu aceitei então trabalhar, iniciei minha carreira ali nessa segunda-feira, né? Eu não lembro mais ou menos, talvez foi ali entre dia 10 e dia 12 de março, né? Mas eu sei que foi em 2013, agora o dia específico eu não me lembro, mas ali iniciei minha carreira no Novo Horizontino, né? Eu ainda lembro que o Ronaldo, que é do departamento financeiro, ele entra, né? Ele chega a me apresentar ali o clube, ele abre uma sala para mim, a sala cheia de depósitos de madeira, lata de tinta, tudo que você imaginar, né, de depósito. E aí ele, ó, nós vamos pedir pro funcionário aqui fazer uma limpeza, que vai ser o seu quarto. Daqui uns dias nós vamos reformar, mas enquanto isso você fica no hotel, mas é aqui que vai ser o seu quarto. Então eu brinco com o pessoal, que o pessoal que tá hoje ali pegou uma fase boa, né, que chega agora, pega até uma fase boa ali do Novo Horizontino. Mas na minha época, especificamente, né, eu morava ali no estádio, né, eu dormia no estádio, nesse quartinho, né, ficava ali logo na entrada. Quem chega no Jorjão ali, quem entra dentro das dependências do Jorjão, virando ali à direita, hoje está escrito posto policial, mas ali foi onde eu morei por algum tempo, né, por alguns meses, se eu não me engano foi um ano ali morando ali. Então as pessoas não imaginam como era, não imaginam como que funcionava, né? O clube sempre é um clube muito atento, né? Com tudo, com a questão da estrutura, sempre em ascensão, sempre evoluindo, sempre muito correto com os seus compromissos, né? Mas nós pegamos essa época, dormia no estádio, a alimentação que chegava era a alimentação da usina. Eu lembro que a Kombi chegava com uns panelaços, colocava no refeitório e a gente ali se servia, era o que recebia lá na usina, daí vinha para mim, para os jogadores. Então eu peguei toda essa época, né? A gente venceu todo esse início do Grêmio Novo Horizontino, né? Nesse período a gente jogou o Campeonato Paulista da Série A3, né? A gente jogou o Paulistão da Série A3 de 2013, né? A gente estava lutando sem um rebaixamento. Meu primeiro jogo foi contra o Joseense, nós vencemos de 2-0, né? O Washington ali foi o meu primeiro goleiro, né? Ali quando eu chego em Novo Horizonte, no Novo Horizontino, nós vencemos 2-0. E aí conseguimos uma arrancada, conseguimos ali a meta de se manter no clube, né, de manter o clube na terceira divisão na época. Novo Horizontino estava brigando no rebaixamento, conseguimos ali chegar junto com a comissão nova e conseguimos ali salvar a equipe, né? Acaba o Paulista da A3 desse ano, aí eu recebo o convite do próprio Novo Horizontino para estender, né, os meus serviços para o Sub-20. Então a gente disputa o Sub-20 daquela época, o treinador Eduardo Barros, né? Hoje está aí no Fluminense, né, auxiliar do Diniz, e ele que era nosso treinador do 20 na época, e aí nós trabalhamos junto, e aí nós fizemos um Sub-20 muito top,
né? Chegamos até as quartas de final do Paulista, naquela época perdemos para o Santos, né? Vencemos em Novo Horizonte, perdemos um jogo no finalzinho lá em Santos. Fizemos uma campanha extraordinária. Então o ano 2013 foi um ano assim de afirmação, né? De vivenciar essa expectativa, vivenciar essa situação nova. E aí nós, então, conquistamos, né, a permanência na Série A3, fizemos uma excelente campanha com o Sub-20, ali com o professor Eduardo. E, pô, tem uma situação aí que eu falo com o Eduardo muito engraçada, né? Um belo dia tava uma chuva em Novo Horizonte, mas uma chuva, desabou o mundo de água. E era a véspera desse nosso jogo contra o Santos. Era a véspera desse jogo. No outro dia a gente ia viajar para jogar com o Santos. E aí não tinha como treinar, o CT todo alagado, o campo, enfim. Choveu muito em Novo Horizonte na noite, no outro dia de manhã não tinha como treinar. Aí o nosso glorioso Eduardo Barros disse, vamos pra quadra, vamos fazer o treino na quadra. E eu pensei que ia ser eu pensei que ia ser um 2 toques, um rachão. Falei, pô, vou pra linha, né? Vou jogar, vai ser uma coisa mais pra soltar um pouco ali a molecada. E aí, pô, não é que o Eduardo vem com a resenha e fala, não, nós vamos fazer bola parada na quadra. Falei, bola parada na quadra, o gol é pequeno. Não, tem alguma coisa estranha. Ainda falei com o Felipe, né? Felipe, que também tá comigo desde essa época, né? Também de início de Novo Horizontino. Felipe, que é preparador físico, hoje fisiologista, é um dos excelentes fisiologistas que existe na atualidade, né? Diga-se de passagem. E aí eu falei, Felipe, como é que vai ser esse negócio de bola parada na quadra? Eu nunca vi isso na minha vida. E aí vem o nosso glorioso Eduardo Barros falando que eu e o Felipe seríamos a trave da bola parada na quadra. Eu falei, mas espera aí, como é que pode? Eu nunca vi, como é assim ser trave? E aí ele posiciona nós, né? Ele nos posiciona ali na lateral da quadra, o Felipe uma trave e eu a outra trave. E aí os meninos começaram a fazer bola parada. E no momento ali da bola parada, um jogador nosso vem no bate-pronto e bate, e a bola vem na minha direção, e eu desvio, né? Eu tiro meu corpo e me mexo. E eu tomei uma dura do Eduardo Barros na época ainda, porque ele gritou, trave não se mexe! Você já viu a trave se mexer no jogo? Não existe isso! E eu falei, meu Deus, que loucura, gente, né? Então foi um fato bem interessante nesse ano e nesse período, bem engraçado. Eu já encontrei ele muitas vezes e eu brinco com ele que, olha, você foi o primeiro treinador na história a fazer eu e o Felipe de trave no futebol, né? Então a gente brinca muito com relação a isso. E foi muito bom, né? Uma experiência muito incrível, né? Uma experiência marcante para início de projeção para minha vida. Porque eu tinha trabalhado com base 15, 17, sub-15, sub-17, sub-20 profissional do Novo Horizontino, sub-20 do Novo Horizontino. No ano seguinte, que foi 2014, o Novo Horizontino passa por uma reformulação, passa por uma mudança. E aí vem o treinador Guilherme Alves, né? É contratado para assumir a equipe e o Guilherme vem para mim e diz, olha, eu vou te dar uma chance, né? Vou fazer um teste, vou te olhar, trabalha aí. Se eu gostar do teu trabalho, você tá comigo, você tá com a gente aí. Se não, não. Muito assim, bem direto, né? E aí foi onde eu participei, então, em 2014, da pré-temporada, né? De tudo que aconteceu e foi um ano fantástico, porque nós acabamos sendo campeão paulista naquele ano, né? O professor Guilherme aí nos deu a oportunidade, me deu a oportunidade de estar fazendo parte da comissão dele, né? E aí a gente foi campeão paulista de uma maneira muito, muito sustentadora, né? A equipe, ela foi do início ao final, assim, demonstrando que iria subir, né? E conquistamos, então, o título de campeão paulista da A3. Então, nesse pouco tempo, né, eu ali conquistando o meu primeiro título como profissional, né? De futebol, justamente com o Novo Horizontino em 2014. E foi muito bom, foi marcante, né? Fim de papo no estádio Jorge Ismael de Biasi. Com o resultado, o Novo Horizontino fez 5-0 no placar agregado e é o novo campeão do Campeonato Paulista da Série 3. Foi extraordinário, uma equipe muito vitoriosa, uma equipe muito fechada, né? Era uma atmosfera incrível no Jorjão, estádio lotado, as pessoas vivenciando tudo aquilo, né? Era um momento muito mágico. E quando acaba em 2014, nessa época foi quando iniciava aquele período que a gente era dispensado.
2014, nós éramos dispensados em maio, no final da competição, e éramos contratados em novembro. Nós passamos assim um bom período, né? Era assim que o clube fazia, porque embora havia categoria de base, eu não tinha mais espaço, porque já tinha outro profissional lá na época trabalhando, né? Então nós éramos desligados do clube e recontratados depois. Passávamos esses 4 meses, 5 meses talvez aí desempregado, e era contratado novamente depois para a temporada seguinte. E aí quando nós tivemos esse título de campeão paulista da Série A3 2014, nós iniciamos com grande expectativa a Série A2 em 2015, né? E a Série A2 foi um pouco mais difícil, né? A Série A2 nós começamos a competição, não conseguimos bater ali o G4, subia 4 clubes na época e foi muito desafiador. Eu lembro de um jogo nosso que nós perdemos para o Santo André em casa, perdemos 2-0 para o Santo André em casa, a imprensa, a torcida toda criticando, agora acabou, o clube não vai subir mais, agora sem chance. E nós tínhamos uma sequência depois, e nós demos uma resposta muito boa. Se eu não me engano, nós tínhamos 2 jogos fora, acho que era Velo Clube e Monte Azul. Nós perdemos pro Santo André em casa, uma quarta-feira à noite, 2-0 pro Santo André. Distanciamos um pouquinho do grupo do G4. Aí nós fomos jogar com o Velo Clube, conquistamos uma vitória importante lá, retomamos essa briga pelo acesso e tínhamos o jogo contra o Monte Azul. E um domingo de Páscoa, me lembro como se fosse hoje, né? Se nós vencêssemos o Monte Azul, estaríamos no G4. Vencemos o Monte Azul ali e ali encaminhamos para o G4. E depois, na sequência, nós tínhamos o jogo contra o Mirassol em casa. E aí, esse jogo para mim, esse jogo aí foi fantástico, foi único, foi épico. É o nosso adversário, era o nosso rival, é o clássico da região, né? O clássico da 017. As 2 equipes na Série A2 ali brigando pelo acesso. Na época o Mirassol 2 pontos atrás da gente, ou 1 ponto se não me engano, mas se perdêssemos para o Mirassol eles passariam a gente. E aí nós tínhamos que depender de uma combinação de resultado para poder subir na última rodada. Se vencêssemos naquela noite, nós já poderíamos conquistar o acesso naquele final de semana, se acontecesse uma combinação aí. E aí nós fomos para esse jogo, que eu costumo dizer que foi o jogo do acesso da Série A2. Uma A2 desgastante, uma A2 de muita luta, muita garra, uma A2 de muita dificuldade dentro de campo, as coisas não aconteciam. E aí no final a gente tem uma retomada, a gente tem uma direção, o clube ganha, a equipe ganha um casco, e aí nós vamos para esse jogo contra o Mirassol, jogo difícil, estádio lotado, casa cheia, torcedor adversário veio em peso, e aí o que marcou para mim, e o que eu digo que esse jogo foi sensacional, foi nos últimos minutos, o Mirassol encaixa um contra-ataque, e aí o nosso goleiro na época, o Tom, ele faz 2 milagres na sequência. O jogador do Mirassol chuta, ele defende, a bola sobra para um outro jogador do Mirassol praticamente livre. No final do jogo, se a gente toma o gol ali, tinha acabado livre, ele finaliza, o Tom defende a primeira, levanta rápido e faz a segunda defesa. E aí o estádio comemora como se fosse um gol, né? É uma explosão, né? Tem as imagens, você vê também as imagens, o estádio comemora como se fosse um gol. Vem o Mirassol, olha o Leandro Brasília, tenta passar ali pelo meio, passou pela marcação, vai fintar, Tom salvou, olha o rebote, Marcelo Toscano, Tom de novo! Salva o Grêmio Novo Horizontino, o goleiro Tom em 2 oportunidades, o Mirassol teve a chance de fazer 1-0. Na sequência desse lance, a gente tem uma jogada, Guilherme Queiroz conduz a bola e faz um passe para o meio da área. E aí o Renan, um jogador que nem estava sendo aproveitado pelo Guilherme, não estava sendo escalado, ele é convocado para esse jogo, entra no jogo e o primeiro toque dele na bola, ele bate pro gol. E aí existe uma discussão eterna até hoje sobre isso, né? Thiago Pereira,
Bola pro Guilherme Queiroz. Bobeou a defesa, Guilherme Queiroz, cara a cara, vai rolar no meio, olha o gol! Gol! Do Grêmio Novo Horizontino! Renan, camisa 14, jogados 41 minutos do segundo tempo. O Mirassol reclama com bandeira, ele que assinalou que a bola entrou na bobeada na defesa do Mirassol. O Guilherme Queiroz aproveitou, rolou no meio. O Renan chegou completando pro gol. A bola passou pelo goleiro ainda. Mas acredito, o Bandeira teve muita convicção. A bola, ele chuta, a bola não chega nem balançar as redes. O zagueiro do Mirassol tira praticamente dentro do gol. O estádio fica em silêncio, há um silêncio no estádio. O árbitro olha pro Bandeira, todo mundo direciona os olhos pro Bandeira e o Bandeira corre disparado, né, pro centro do campo, sinalizando que havia sido o gol. Ali foi o nosso gol do acesso. Vencemos esse jogo de 1-0, o estádio entra numa explosão épica e tava ali o Novo Horizontino se credenciando para participar da primeira divisão, né, um clube fundado ali tão recentemente, né, agora está na primeira divisão já do estado de São Paulo. Nós tínhamos que torcer por algumas combinações. Velo Clube tinha que vencer o Guarani em Campinas, Guarani brigando por acesso, o Velo Clube já rebaixado vence o Guarani 1-0. São Caetano brigando por acesso, tinha que perder para a Ferroviária, que já tinha o acesso dentro de São Caetano, perde para a Ferroviária. Com esses dois resultados, nós conquistamos ali o nosso acesso e foi numa segunda-feira, o último jogo do São Caetano com a Ferroviária. Quando acaba o jogo, todos nós nos direcionamos ali para o Jorjão, vamos para o vestiário lá e foi uma festa completa. E aí o Novo Horizontino então trilha e chega à primeira divisão do estado de São Paulo no ano 2016. Para mim foi muito especial porque, imagina, iniciei ali como preparador em 2010 e agora em 2016 eu já estava na primeira divisão do estado de São Paulo. Em 2016, estreia do Novo Horizontino na primeira divisão, minha estreia na primeira divisão, completamente encantado com toda aquela atmosfera, completamente envolvido com tudo aquilo, um sonho de criança, um sonho de menino, né? Ali em 2016, então, começamos a nossa jornada. Não começou fácil, não começou. Nós tínhamos ali, naquela época, o campeonato ia passar por uma reformulação e eles iriam mudar o esquema de jogos, né? Ia ser diferente. E os números de equipes que disputariam a primeira divisão, elas iriam diminuir. Naquele ano, então, iriam cair para a segunda divisão 6 equipes, 6 times cairiam para a segunda divisão. E começou uma luta desenfreada, todo mundo querendo a permanência, né, lutando, as equipes, os times lutando. E aí nós temos então um início de campeonato um pouco turbulento, né, com dificuldade. Nós iniciamos ali, foram 6 jogos, né, sem vencer. Nós iniciamos o primeiro jogo nosso contra o Linense, nós empatamos, aí o segundo perdemos, o terceiro empatamos, o quarto perdemos, e assim foi até nós enfrentarmos o Audax, na época que esse time do Audax, inclusive ele foi vice-campeão paulista, era uma excelente equipe, com vários jogadores que despontaram aí no cenário nacional após o título do Audax naquele ano de 2016, o vice-campeonato, melhor dizendo, do Audax, naquele ano de 2016. E o nosso jogo, divisor de águas, foi exatamente contra o Audax. Após 6 jogos sem vencer, fomos para esse jogo. E eu tenho que compartilhar, né, com vocês, porque na época eu e o Felipe, nós fizemos um propósito com Deus. Eu lembro nesse jogo, a gente estava com aquela expectativa, a imprensa já nos dando como rebaixado, a imprensa dizendo: o Novo Horizontino bateu e vai voltar para a segunda divisão. Novo Horizontino não irá permanecer na primeira divisão. Novo Horizontino, o clube que subiu, já vai voltar. Sério candidato ao rebaixamento. Novo Horizontino, até porque caíam 6 equipes naquela época. Só que, meu irmão, vou dizer uma coisa, rapaz. Eu e esse Felipe, o fisiologista, Felipe Terciotti,
Nós passamos ali algumas horas, na noite que antecedeu o jogo, a gente foi pro joelho no chão e fomos morar lá dentro do campo. A gente clamou a Deus ali dentro do campo, pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que Deus nos ajudasse a vencer aquela batalha, que era um divisor de água para nós. Se a gente perde aquele jogo, a gente estava correndo um sério risco de realmente, de fato, não engrenar e permanecer numa zona de rebaixamento e voltar para a Série A2. E com todo o investimento que o Novo Horizontino tinha feito, seria ali um momento muito delicado, muito difícil. Enfim, entregamos na mão de Deus, oramos, buscamos a Deus ali na madrugada, eu e Felipe, a gente pegou o óleo da unção ali, aí foi Felipe de um lado, eu do outro, oramos e fomos descansar em Deus. Cara, no outro dia, jogo, fizemos 1-0, o Audax empatou 1-1, fizemos 2-1, o Audax empata 2-2, fizemos 3-2, e aí foi um jogo alucinante, né? O Audax, com aquele estilo de jogo do Diniz, né? É um time que não para, não muda mediante o placar, e ali conseguimos sustentar esse 3-2 com muito sufoco, mas conseguimos quebrar essa sequência de jogos sem vencer, vencemos ali o Audax, e a partir dali foi uma retomada. Nosso segundo jogo foi contra a Ferroviária em Araraquara, vencemos ali o jogo também, com o nosso glorioso goleiro Deidson Maia, o Veloso, pegando o pênalti ali aos 50 do segundo tempo. Foi um fato marcante, porque tem um pênalti, nós estávamos vencendo o jogo por 2-1, e aí ele pega o pênalti, acaba o jogo, foi muito bacana, e ali nós então engrenamos uma sequência sem perder, tanto é que em 2016 nós chegamos para o último jogo contra o Corinthians na Arena, Itaquera. Se vencêssemos o Corinthians ali, nós iríamos conquistar a nossa classificação de um time que estava brigando ali para ser o rebaixamento, já brigando por uma classificação em 2016, não classificamos ali por uma vitória, mas a campanha foi de recuperação. O Tigre então continua e consegue uma permanência para mais um ano na primeira divisão. 2017 então o Novo Horizontino vem e aí começa uma série de campanhas históricas do Novo Horizontino. 17, 18, 19 o clube consegue a façanha de se classificar e, por uma obra do destino aí, enfrentar o Palmeiras por 3 anos seguidos nas quartas de final do Paulista, né? E nós conseguimos colocar o Novo Horizontino em Copa do Brasil. 17, 18, 19, né? Classificação, 20 briga até o final, né? Também na parte de cima, 21 Novo Horizontino campeão do interior, né? Uma campanha excelente, então nós conquistamos ali título de campeão interior e a vaga à Copa do Brasil pelo 2º ano consecutivo, né? Novo Horizontino, que era um clube que não tinha uma expressão nacional, agora por 2 anos seguidos disputando a Copa do Brasil. Então foi uma ascensão meteórica, uma ascensão histórica, uma ascensão épica de um clube que estava na última divisão de São Paulo e consegue ascender até a primeira divisão de São Paulo, permanecendo por tanto tempo, e foi extraordinário, né? Tantos jogos épicos, jogos fantásticos, vitória contra os grandes clubes em Novo Horizonte, né? Foi extraordinário, foi sensacional. Foi um período Novo Horizontino, ele se firma no estado, né, como uma grande potência. Um período onde Novo Horizontino ele se firma como uma referência no estado, tanto como de administração, de gestão, também como futebol dentro dos 4 campos, uma equipe que as pessoas elas passavam então a respeitar a cidade de Novo Horizonte e Novo Horizontino por essa ascensão meteórica, essa permanência, essa firmeza, né? Esse enraizamento dentro da competição, né? Fincando ali as estacas e permanecendo como uma equipe forte do interior paulista durante todo esse tempo aí. E dentro desses 4 anos, dentro de todos esses momentos vivendo em primeira divisão, algumas situações bem interessantes, né? Eu gosto de dizer, nosso glorioso amigo João Beil Ferrugem, né? Que tem máximo respeito por ele. Foi um cara que estava com a gente ali desde o início, um apaixonado pelo Novo Horizontino. E nós tivemos um jogo contra o Santos,
lá no Pacaembu lotado, o treinador do Santos era o Sampaoli, e nós conseguimos vencer o Santos lá de 1-0, mas o bastidor desse jogo foi incrível. Nosso glorioso Ferrugem esquece as caneleiras dos jogadores, dos atletas, e nós vamos sem caneleira para esse jogo. E aí, no vestiário, quando nós chegamos da pré-eleição, tá o André fisioterapeuta, e o Ferrugem recortando papelão, saboneteira, palmilha, para servir de caneleira para os atletas, e nós conseguimos vencer o Santos do Sampaoli esse jogo aí de 1-0, e o Sampaoli ficou muito bravo. Eu lembro no final do jogo que a gente tá saindo, o Sampaoli vem na minha direção, falando um monte de coisa que eu não tava entendendo nada. A única coisa que me veio na mente para falar para ele foi: que passa, Sampa? Que passa? Ei, Sampa, que passa? Não compreendo, Sampa, que passa? Porque a gente estava muito feliz com a vitória, e mais ainda pelo fato de ter vencido o Sampaoli com caneleira de papelão. E eu até brinco e falo: rapaz, se o Sampaoli soubesse que o Novo Horizontino venceu eles com saboneteira na canela, ele ia ficar muito mais revoltado e nervoso, né? Então foi um fato muito interessante, marcante e muito engraçado nesse período. Nosso glorioso Ferrugem também tem um episódio bem legal nesses 10 anos aí de Novo Horizontino. Belo dia a gente foi jogar contra o Red Bull em Campinas. Na época o Red Bull ainda estava em Campinas. E aí a gente está saindo do hotel para ir pro ônibus, para ir pro estádio. O telefone do André toca, o André é muito próximo do Ferrugem também. E o Ferrugem: André, pergunta pro Oliveira, pergunta pro Wagner se eles estão com a luva. Que eram os goleiros da época ali, né? E os goleiros respondem: não, nós entregamos pro Ferrugem trazer. E não é que o Ferrugem tinha esquecido a luva dos goleiros no jogo? E o Wagner tinha contrato com uma marca esportiva que não poderia aparecer na TV sem aquela marca, senão gerava uma multa e tal. E foi muito engraçado, porque quando a gente chega no vestiário, o Red Bull mandava jogo no Moisés Lucarelli na época, o Ferrugem tá encostado nos baús assim, e ele: ninguém fala comigo, eu tô passando mal, ninguém fala comigo, e foi muito engraçado. Ferrugem, como é que você esquece a luva e a luva dos goleiros, e agora? Não fala comigo, eu tô passando mal. E o André, cara, ele é muito tentado, o André rindo e provocando o Ferrugem bravo. Foi muito legal essa história. Hoje a gente dá muita risada com isso, né? Depois o Ferrugem também dava muita risada com isso. E aí o pessoal ligou pro Júlio César, goleiro do Red Bull na época, pedindo para ele emprestar as luvas, né, pros nossos goleiros. E aí o Júlio empresta a luva. O Júlio tinha, acho que, levado um par de luva a mais, o goleiro reserva tinha levado também. Só sei que era da mesma marca do Wagner, então não ia dar problema, eles eram patrocinados por essa marca esportiva. E aí o Wagner joga com a luva. No final do jogo, o Wagner vai devolver as luvas para o Júlio, e no meio do campo eles se encontram, e o narrador, né, sem saber de nada, nem imaginando o que está acontecendo, nem imaginava o que se passava ali. Ele então diz assim: olha que gesto bonito do goleiro Wagner do Novo Horizontino, presenteando o Júlio com as luvas do jogo. De certo, como eles jogaram em equipes grandes, eles são amigos, e o Wagner está retribuindo alguma gentileza ao Júlio. Mas mal sabia o narrador que nós tínhamos pegado essa luva emprestada, porque o nosso glorioso João Belo tinha esquecido a luva dos goleiros, e foi muito engraçado. Todo mundo dá muita risada depois do acontecimento. Quando passou isso também, o Ferrugem ele recupera, ele volta, ele ri muito com isso, mas foi muito bacana essa história, né? Mais pelo narrador também não saber o que estava acontecendo, e narrando que o Wagner estava presenteando o Júlio com as luvas, na verdade, estava agradecendo pelo sufoco, o desespero de ter solucionado esse pequeno problema aí. Sempre trabalhei com os melhores goleiros. Eu, graças a Deus, desde quando eu iniciei no Novo Horizontino, desde 2013, até os dias de hoje, eu não tenho que reclamar dos meus goleiros. Eu digo sempre para eles: vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Eu cobro muito isso deles. E cada ano, cada campeonato, nós tivemos uma participação ativa, né, dos goleiros aí. Você vê, quando subimos da A3, quando nós fomos campeão na A3,
O Yuri pegando um pênalti na final. O Yuri foi uma das peças, né, dentro da competição, né, uma das bases de sustentação que ajudou a equipe a subir, né, em final de campeonato pegando pênalti ainda. Depois nós tivemos para a primeira divisão o Tom, que foi aquele lance épico, né, daquelas 2 defesas na sequência contra o Mirassol, que era um adversário ali, um clássico, né, da região, nosso rival ali. E depois, na sequência, a gente faz o gol do acesso, o estádio indo abaixo, comemorando como se fosse um gol, as 2 defesas que ele fez na sequência. Uma defesa sensacional, porque o atleta do Mirassol, ele consegue o contra-ataque, sai cara a cara com ele defende, depois ele levanta rápido e faz a defesa de novo. Para mim, isso aí eu não esqueço. Nesses 10 anos, para mim, essa defesa do Tom contra o Mirassol, para mim, eu sempre digo que foi uma das mais épicas ali do Novo Horizontino, porque na sequência saiu o gol do acesso, né, o gol que nos colocou na primeira divisão do estado de São Paulo. Tive o Washington em 2013, que me deu muita força. Eu estava saindo de base, trabalhando com base, então era meu primeiro contato com um profissional. Então quando eu venho, o Washington é um cara que me deixou muito à vontade para poder trabalhar, então eu sempre agradeço muito a ele, né, pela oportunidade, por aquele tempo, né, e a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho também nesse período, né. Teve o Veloso ali na primeira divisão, que foi um cara sensacional que eu trabalhei também, fez um baita campeonato de Série A2, depois a primeira divisão também, né. Tivemos o Oliveira foi um goleiro que sustentou no Novo Horizontino ali muitos anos, teve uma sequência, né, tanto de paulista como brasileiro, sendo por vezes decisivo também em muitas vitórias e muitas classificações, né. Então foi bacana, foi muito legal. Se eu fosse citar o nome de todos os goleiros, poderia até cometer algum equívoco de esquecer um ou outro, mas eu sempre digo que cada goleiro em cada época foi fundamental para que a gente permanecesse esses 10 anos, né, no clube, para que a gente permanecesse ali na profissão, exercendo a função e também garantindo o Novo Horizontino nos grandes centros, né, de alguma maneira contribuindo para que tudo isso acontecesse, né. Teve o Michael também, que essa história é bem interessante, porque o Michael é um goleiro que vem após uma lesão do Oliveira. O Oliveira se machuca no Paulista, se eu não me engano, 2019, 2018 ou 2019. O Oliveira se machuca na semana da estreia, então nós trazemos o Michael, que era um goleiro que estava vindo do Atlético Mineiro, da base do Atlético Mineiro, não tinha jogado profissionalmente ainda, e na época eu vi um potencial nele, ele se destacava nos treinos, e eu peço ao Silas treinador na época, para levar ele para o banco, né, para motivar todo mundo, para que todo mundo tivesse muito voltado ali pros jogos, todo mundo muito engajado, né, para mantê-los motivados. O Silas só me faz uma pergunta: Cadu, se precisar do menino, ele vai manter a pegada, ele vai dar conta do recado? E eu afirmo para ele ali na sala nossa da comissão técnica: professor Silas, se precisar do Michael entrar, pode ficar tranquilo que ele vai dar conta do recado. E como no futebol existem algumas coisas épicas que acontecem, né, que só o futebol pode proporcionar, no jogo contra a Ferroviária, o Tom se machuca com 10 minutos de jogo, e aí o Michael então faz a estreia dele, primeiro jogo como profissional, e para nossa alegria, né, e foi um momento marcante, ele pega 2 pênaltis no final do jogo, 2 pênaltis, ele pega o primeiro pênalti, o juiz manda voltar, ele pega de novo, e aí nós conquistamos a vitória. No jogo seguinte a gente pega uma Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, um estádio lotado, uma pressão. Se a gente vencesse aquele jogo, a gente classificava ali, para as quartas do Paulistão. Michael faz uma partida épica, excelente, uma partida perfeita, garante os 3 pontos, e a gente classifica ali dentro do Moisés Lucarelli para a fase seguinte do Paulistão. Então, dentro dos goleiros ali tem muita dessas histórias. O próprio Giovani, né, que foi um goleiro que aí nos deu um acesso, várias vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, chega com o propósito, né, de trazer o Novo Horizontino para a Série B, e ele faz uma excelente Série D, Série C, e carrega também, né, esse peso, essa responsabilidade, marcando também a sua história no Grêmio Novo Horizontino, levando o Novo Horizontino para as divisões maiores agora a nível nacional.
Numa desses confrontos com o Palmeiras nas quartas de final, aí tem um encontro, né, tremendo, um encontro sensacional, né? O Filipão, todo mundo, né, conhece o Filipão, todo mundo sabe da capacidade do professor Filipão. E eu e meu pai, na infância, né, como eu fui muito palmeirense na infância, eu e meu pai torcia muito pro Palmeiras, né? Em casa era minha mãe e meu irmão corintiano e meu pai palmeirense. E aí, poxa, em 99 o Palmeiras foi campeão da Libertadores, pra fora Zapata, Palmeiras campeão, aquela coisa toda, né? Primeiro título de Libertadores do Palmeiras. E eu e meu pai no sofá de casa, se abraçando, chorando. Bandeira do Palmeiras pra rua, aquela euforia toda, né? De moleque, de criança. E aí, anos depois, com quem que eu estou dividindo o mesmo palco, dividindo o mesmo cenário em uma quarta de final de um campeonato paulista, cara. Uma quarta de final de um campeonato paulista. Aí eu olho pro Filipão, eu vou de encontro ele, eu não vou perder essa oportunidade, né? E eu passo por ele, estendo a mão para ele e falo: professor Luiz Felipe, permita-me dar a mão para o homem que em 1999 fez eu e meu pai chorar abraçado no sofá de casa, gritando que era campeão da Libertadores. Então, permita-me pegar na sua mão aqui e lhe agradecer por aquele momento. E aí o Filipão olha para mim e: bah, guri, vem aqui, me dá um abraço bem forte. Ele: que honra, que alegria. E o Pacaembu lotado, né, ali, a Mancha Verde, Palmeiras, enfim. Então foi um momento que marcou bastante. Eu fiquei meio assim, porque era ali antes do jogo, não sei como o Filipão vai reagir. E aí ele, me deu um abraço, né, bem forte, ali apertado, e me agradeceu e ficou muito emocionado com esse relato que eu passei para ele ali, né, da infância que eu tive ali com meu pai. E depois, anos depois, enfrentando ele aí numa quarta de final de um campeonato paulista. Toda vez que a gente pegava o Palmeiras, ficou uma época que tinha um sorteio do grupo do Paulistão, já sabia que era Novo Horizontino e Palmeiras, no mesmo grupo. E aí nós classificamos, pegamos o Palmeiras do Felipe Melo. E o Felipe Melo deu uma entrada num jogador nosso ali perto do banco de reserva, e imediatamente eu levanto e: tá maluco? Foi falta! Você tá louco? Aí ele vira pra mim e descarrega, né? Uma enxurrada de palavrões. Vai você, vai tomate cru, filho da fruta, e vai aquela loucura toda. E eu: é você que vai, é você. E ficamos discutindo ali por muito tempo. Eu não falo palavrão no campo, eu não falo. É de mim, eu não consigo. Eu não consigo. Você vai me ver reclamar com o juiz, às vezes veementemente. Você vai me ver, às vezes, bravo, mas é pelo âmbito e ambição de ganhar a partida. Mas palavrão eu não falo. Você vai me ver xingando em beira de campo. Eu não consigo, é uma particularidade minha, é de mim. Não quer dizer que eu não me esforço, que eu não quero vencer, não é nada disso, é só uma particularidade minha. Até porque tem muitas crianças que me acompanham, tem muitas crianças que acompanham meu trabalho, que me seguem, que me param na rua. A gente vai para outro estado, para outra cidade, as crianças elas me param, os pais vêm, né, para dizer: olha, meu filho segue você, meu filho te acompanha, meu filho é teu fã, meu filho quer uma foto, enfim. E aí eu não me sinto à vontade com isso, né? Eu não me sinto. Então quando ele começou a me xingar ali, eu só: vai você, Felipe Melo, vai você. E tive uma discussão feia ali. E aí tinha o jogo da volta. No jogo da volta, tô aquecendo os goleiros, ali no meio de campo, fazendo uma saída de gol do meio de campo ali, daí eu escuto, dentro da Arena Palestra. Inclusive foi o único jogo nosso contra o Palmeiras dentro da Arena Palestra. Os outros foram no Pacaembu. E aí eu escuto: professor. Eu tô ali aquecendo os goleiros, fazendo umas reposições no meio de campo. Quando eu olho para trás assim, tá o Felipe Melo. Aí eu pensei: meu Deus, o que esse cara vai armar agora? O que ele vai querer fazer aqui agora? Aí ele se aproxima de mim e fala: professor, me desculpa, cara, eu fiquei pensando em você a semana toda. Pô, a gente teve uma discussão forte no jogo da ida, né? Tivemos uma discussão ali muito brava no jogo da ida. Me perdoa. Eu fiquei pensando ali a semana toda com você na mente, na cabeça, rapaz. Então eu quero que você me peça desculpa. Você me desculpa, por favor, me perdoa por aquela ação, eu queria que você entendesse que é de jogo. Aí, meu filho, você imagina eu. Poxa vida, palmeirense quando era criança, dentro da Arena, Palmeiras, Felipe Melo, pedindo perdão pra mim ali.
Por fora eu mantive a postura. Que isso, cara, tranquilo. Mas por dentro tava gritando, vibrando. Tava dando soco no ar de alegria, de empolgação. E aí, não, Felipe, fica tranquilo, parceiro. Não, de jogo, é do jogo, fica em paz. E ele, não, pô, pega uma camisa minha, como sinal que você aceitou minha desculpa, acabou no jogo ali, professor, por favor, me dá, eu vou dar a minha camisa pra você. E eu, por dentro, me dá essa camisa agora, pô, me dá essa camisa agora. E por fora, tranquilo, Felipe, fica em paz, parceiro, fica tranquilo, é de jogo. E aí acaba ali o primeiro tempo, a gente se encontra de novo ali na saída do jogo, ele tira a camisa e fala, cara, me desculpa, mais uma vez, toma aqui a camisa, eu perdi a cabeça, não deveria ter xingado você daquele jeito. E aí eu falei, não, tá tudo bem, e foi uma cena bem marcante, bem legal, que eu vivi dentro desses anos todos aí, dentro do Novo Horizontino, dentro do Campeonato Paulista, dentro do futebol. O Felipe Melo me pedindo desculpa pela situação da nossa discussão. Nós conquistamos um acesso também dessa maneira meteórica no Brasileiro. Nós jogamos 3 Série D, campeonato extremamente difícil, campeonato extremamente desgastante pela logística, pelas viagens. Um campeonato traiçoeiro, né? A Série D é traiçoeiro. E nós fizemos 3 Série D. 2 nós não tivemos sucesso, nós fomos eliminados, né? No mata-mata, e aí na terceira nós conquistamos o acesso para a Série C, fizemos uma Série C com maestria, classificando, nasceu com antecedência, cara, mas aí na fase final, no quadrangular final, tivemos uma dificuldade, tivemos 3 jogos para ganhar, para subir. Tropeçamos com a Tombense em casa 1-0, perdemos para o Ipiranga de Erechim 3-2, um jogo tumultuado, e tínhamos uma decisão contra o Manaus. E quem ganhasse, nós ou Manaus, conquistava o acesso. E foi fantástico. Vencemos o jogo em casa 2-0, confirmamos o nosso acesso à Série B do Brasileiro, que é um dos campeonatos mais importantes aí, na atualidade, né? Um campeonato notório, de renome, enfim, os clubes almejam e desejam a Série B. E conquistamos o acesso vencendo o Manaus em 2021, para subirmos então para a Série B. Conquistamos esse acesso. Em 2022, nós então disputamos o Brasileirão da Série B. Foi a primeira vez que o Novo Horizontino chega à Série B de uma maneira rápida, acesso meteórico, DCB, e foi na época da pandemia, então o calendário estava atropelado. No mesmo ano, no início do ano, nós subimos da Série D para C, e no final do ano subimos da Série C para B. E aí, na Série B, nós tivemos um começo até que irregular, um primeiro turno até que irregular, mas meu amigo, o segundo turno foi difícil, cara. Nós não conseguíamos vencer. O time não me encaixava, a gente não conseguia. Muita dificuldade. Nós não tivemos nenhuma rodada na zona do rebaixamento, isso é verdade, nós não tivemos. Nós ali, primeiro turno, ficamos até bem entre os 8 primeiros, 9. Segundo turno que as coisas não começaram a dar certo. Futebol tem dessas coisas, às vezes você não consegue, e aí as coisas não encaixavam e começamos a perder e despencar. E mesmo assim a gente não entrava na zona do rebaixamento. Só que os últimos jogos foram cruéis, os últimos 3 jogos. Assim. A gente entrou numa briga direta com o CSA de Alagoas pela permanência na Série B, entramos numa briga direta com eles. E o último jogo do campeonato era nós e o Operário lá em Ponta Grossa e Cruzeiro e CSA no Mineirão. E quem diria, meu Deus, quem diria que as coisas iam tomar essa proporção? Nós tivemos um jogo, o penúltimo jogo do campeonato era contra o Cruzeiro em Novo Horizonte. E na época foi uma loucura. As redes sociais, elas arrebentaram. A torcida do Cruzeiro em massa pro Cruzeiro. Entrega o jogo pro Novo Horizontino. Por quê? Porque nós íamos
passar o CSA e jogaríamos só para depender de nós contra o Operário. Dependeríamos de outro resultado para permanecer na Série B. E você que é do futebol, você sabe, o CSA e o Cruzeiro tinham uma rivalidade ali por conta dos acontecimentos lá, da época que o CSA jogou, o Cruzeiro foi rebaixado, né? Tem toda uma história por trás desse jogo, né? Tem toda uma mística esse jogo aí do CSA com o Cruzeiro. E, coincidentemente, a torcida, o Cruzeiro ia fazer o último jogo com o CSA. E na véspera, no penúltimo jogo, a torcida entrega o jogo, virou uma febre, uma loucura no Brasil. Entrega o jogo pro Novo Horizontino, é claro que os caras não iam fazer isso. Claro, futebol é sério. E nós fomos pro jogo contra o Cruzeiro, o penúltimo jogo. 1 minuto de jogo, 1-0 para nós, mas o Cruzeiro depois virou, a gente foi atropelado, o Cruzeiro venceu lá dentro de Novo Horizonte com uma goleada. O CSA vence o seu penúltimo jogo e eles nos passam por 1 ponto. E aí nós então estamos na zona do rebaixamento pela primeira vez, faltando um jogo para acabar o campeonato. E aí nós tínhamos o Operário lá em Ponta Grossa. O Operário já estava rebaixado, né? E agora o Cruzeiro já tinha garantido o acesso. O Cruzeiro jogava para quebrar essa mística contra o CSA, quebrar esse tabu que já fazia alguns anos que o Cruzeiro não vencia o CSA, parecia uma coisa de louco. CSA e Cruzeiro, CSA vencia. Cruzeiro e CSA vencia. Depois daquela situação do Fala Zezé, da provocação, né, que teve, enfim. E aí, nós vamos pro último jogo. Mineirão lotado. Cruzeiro e CSA. Bom, eu digo, vamos fazer a nossa parte que o Cruzeiro vai jogar para valer e vencer o CSA por conta dessa rivalidade. A semana foi tumultuada, toda nas redes, torcida do Cruzeiro em peso, pedindo que para vencer a obrigação era o jogo da entrega das taças da entrega da taça para o Cruzeiro, e o CSA iria se livrar de um rebaixamento caso vencesse dentro do Mineirão. E esse jogo foi, tá louco, que jogo. Nós, contra o Operário, conseguimos fazer o resultado no primeiro tempo, 3-0. No segundo tempo, então, nossos olhares estavam voltados para Cruzeiro e CSA. No primeiro tempo, o CSA sai na frente, faz 1-0 no Cruzeiro. Bom, quando acaba o primeiro tempo, eu olho e falo, esquece. Pensei comigo, o Cruzeiro vai virar. O Cruzeiro vai virar, vai para cima, enfim. Poxa, não é possível que vai acontecer de novo. Não é possível que esse tabu não vai ser quebrado. E aí eu passo a acompanhar o jogo do CSA do celular, né? Tava até o doutor com a gente, o doutor Júlio tava nos acompanhando. O doutor, empresta o celular aí. E tô acompanhando o jogo do Cruzeiro aqui. O Cruzeiro tinha empatado. 1-1. 1-1. 3-0 para nós estávamos garantidos na primeira, na Série B. Nós não íamos ser rebaixados. Até porque a gente já tinha vindo de um rebaixamento no Paulistão. O ano estava muito pesado. A gente tinha caído no Paulistão, não vencemos um jogo, foi uma tragédia. A gente fazia de tudo, lutava, buscava, orava, trabalhava e não dava nada certo. Foi um Paulistão vergonhoso, o Novo Horizontino irreconhecível. Caiu para a 2ª divisão do Paulista. E isso não tinha acontecido ainda. Muito pelo contrário, o Novo Horizontino só acostumado com sucesso. Conquista, agora se depara com uma fase difícil, uma turbulência, uma adversidade, rebaixado no Paulistão. 12 jogos sem vencer. Agora tem, né, no segundo semestre a oportunidade de mudar isso aí. Agora está brigando por um novo rebaixamento na última rodada. E aí está eu com o celular do doutor acompanhando. Final de jogo lá no Mineirão, me apita o celular dele, gol do CSA. Quando sai o gol do CSA, eu tava com o celular dele, não tinha como, aí começou a chegar as mensagens. Poxa, Novo Horizontino vai cair de novo, não tem jeito, o CSA tá jogando muito. Pô, o Cruzeiro não tá conseguindo se encontrar, o CSA tá jogando muito, vamos cair de novo. E aí
como lá contra o Operário foi um jogo de portões fechados, porque eles estavam cumprindo uma medida lá do STJD, enfim, da CBF, então era portões fechados. Então a notícia logo se espalha nos bancos de reserva, dentro do campo, gol do CSA no final. Um clima de velório, uma tristeza, um sentimento assim de derrota, de vergonha. Na minha cabeça eu já estava assim, meu Deus, para quem que eu vou ligar? Vou procurar emprego aonde? Porque 2 anos, 2 rebaixamentos, a gente sabe como é que é o futebol. 2 rebaixamentos no ano. E eu assim, poxa, como é que eu queria sair bem? Como que eu queria manter o clube? Eu sou apaixonado pelo Novo Horizontino, eu vivo esse clube 24 horas. Eu vivo esse clube na essência, né? Eu saí assim, eu não estava conformado. E 2-1 pro CSA. A gente estava caindo, e aí, inclusive, até os jogadores do Operário, todo mundo ali, o CSA fez o segundo gol agora no fim. Na minha cabeça, eu olhei e falei assim, poxa, os caras vão fazer cera, goleiro vai cair, vão chutar a bola para fora. Sei lá o que vai acontecer, mas agora acabou o jogo, o CSA vai segurar o Cruzeiro. Nisso, alguns jogadores olham para mim e, Cadu, e aí? Cadu, e aí? Fé, vamos ter fé, vai dar certo ou não vai? Cadu, poxa, você é nosso parâmetro de fé. Vamos desistir? Vai dar ou não vai? Fala alguma coisa pra nós. Os caras viraram pra mim no banco, perguntaram, fala alguma coisa pra nós. E eu disse, olha, sinceramente, acho que só um milagre. Ali eu já fiquei ali completamente, confesso, abalado, de verdade. Já pensando, o que eu vou fazer agora, cara? Pra onde que eu vou? Onde que eu vou ligar? Onde que eu vou trabalhar? Não queria sair daqui, eu sou fascinado por esse clube, apaixonado pela cidade, pelas pessoas que trabalham ali com a gente, os amigos que a gente fez, André, fisioterapeuta, Felipe, enfim, todo mundo ali, o staff, todo mundo. Não. De repente, cara, tá, o celular apita, escuta-se uma gritaria, gol do Cruzeiro. Aí nós correndo ali no campo, gol, foi gol, não foi? Foi gol. E nisso, meu amigo, né, o Júlio, estava na arquibancada, o Júlio Knaves, que é auxiliar, estava na arquibancada, eu berro para ele, Júlio, gol, não foi gol ou não? Daí, tá analisando no VAR, porque acho que foi um gol de falta, bate a falta, dá um bate-rebate e a bola milimetricamente sobra para o jogador do Cruzeiro, ele faz o gol, mas aí tinha que consultar no VAR. Meu Deus do céu, que loucura, cara. Que loucura. Daí o Brock bateu, a bola sobrou, Rômulo, gol! Nisso que a gente tá ali pensando, foi gol ou não foi, acaba o nosso jogo. Quando acaba o nosso jogo e a gente fica ali dentro de campo, ali desesperado, o que tá acontecendo lá? O pessoal pegando o celular, as informações não chegavam. Quando eu olho pro lado, tá Danielzinho ajoelhado orando. Goiano tava lá em cima no camarote, ele sai para ir orar, o presidente sai para ir clamar a Deus, e aí ficou aquela batalha, aquela luta, e a gente pedindo um milagre, Deus nos ajuda. E aí, quando a gente tava assim, pensando o que ia acontecer, alguém grita, o Cruzeiro fez o terceiro gol. Agora o Luvanor arrancou na área, foi agarrado, bateu no canto, gol! Aí foi uma emoção geral, uma choradeira, um sentimento de alívio que chegou para nós todos ali. A cidade de Novo Horizonte foi fantástica, porque há relatos que quando o CSA faz o segundo gol, as pessoas desligaram a TV. Há relatos de as pessoas desligaram a TV, vão para o quarto dormir. A cidade emudeceu, a cidade se entristeceu. Um clima de velório tomou conta da cidade. Eu tenho relato de algumas pessoas que disseram assim, Cadu, eu peguei o carro, falei, vou sair com o carro para andar, para esparecer minha cabeça, para chorar, vamos cair de novo, 2 anos, 1 ano, 2 rebaixamentos, e 1 ano, 2 rebaixamentos, é o fim. Quando de repente, fogos, bombas, gritaria, as pessoas gritando na rua, e aí alguém disse, o que aconteceu? As igrejas, cara, isso aí eu não consigo esquecer, porque tem muita gente que ora pelo clube ali, sabe, pelo Novo Horizontino, tem muita gente que ora por nós ali, tem muita gente que põe o joelho no chão
por cada um que está ali, pelos investidores, pelo presidente, diretoria, comissão, pelos atletas. Tem um grupo de intercessores, e não são poucos. E aí as pessoas dentro da igreja, tô aqui com o radinho, tô aqui com o celular, gol do CSA, gol do Cruzeiro, gol do Cruzeiro. E uma gritaria, e aí teve um irmão que falou, eu dei 2 aleluia, eu dei 2 glória a Deus, que ninguém entendeu nada. E as pessoas voltando a sorrir, voltando a ligar a televisão, as pessoas voltando a comemorar. E aí eu tenho até lá de um amigo meu que dizia assim, rapaz, eu escutei uma gritaria nas casas, volto correndo pra minha casa, ligo a TV. Gol do Cruzeiro, Novo Horizontino garantido na Série B, pela misericórdia de Deus. E todas as vezes que eu lembro desse episódio, eu me emociono porque, cara, foi Deus. Sabe quando Deus olha e fala assim, eu vou dar mais uma oportunidade pra esses caras. Vou dar mais uma chance pra esse clube aí, que tem gente orando por esse clube. Eu conheço o coração deles. É um clube honesto, sério, um clube transparente, que trabalha honestamente, pessoas do bem. E eu dou todo o crédito a Deus pela nossa permanência na Série B. Eu não consigo mensurar a honra, a glória a ninguém a não ser Deus. Não foram jogadores, não foram treinadores. Exclusivamente Deus olhou para nós e nos deu um presente. Vocês vão permanecer na Série B. E eu até brinco, né? Depois o Luvanor, que fez os gols, na época eu jogava no Cruzeiro, eu encontrei ele agora lá no jogo contra o CSA. Quando eu passei por ele, eu falei, não vou perder essa oportunidade. Aí eu falei, Luvanor, cara, vim aqui, ó, tem uma estátua sua aí no Novo Horizonte, tem uma estátua lá no centro da cidade em sua homenagem, que ele que fez os gols do Cruzeiro, que aí salvou o Novo Horizontino, rebaixou o CSA e fez com que a gente permanecesse, né? E eu brinco com ele, deu muita risada ali quando a gente se encontrou, porque quem viveu foi um momento muito emocionante, né? Haviam pessoas de joelho, pessoas orando, clamando a Deus pela essa permanência. A cidade voltou a sorrir, a cidade voltou a comemorar, né? Os investidores, os funcionários não mereciam passar por isso. O Novo Horizontino é um clube que prioriza os seus funcionários, né? Desde os funcionários da limpeza, as tias da cozinha, as cozinheiras, da faxina, enfim, o staff, sabe? O staff, os bastidores. Porque tem os atletas, tem diretoria, investidor, mas tem um grupo ali, daqueles que trabalham diariamente ali, limpando o banheiro, limpando o campo, cuidando disso, daquilo. Eles não mereciam, né? Vivenciar isso de novo, né? Os investidores não mereciam por aquilo que o clube oferece. Então essa permanência na Série B foi inesquecível, um presente de Deus, uma oportunidade para nós iniciarmos e começarmos de novo. E só quem viveu essa emoção sabe o que foram aqueles minutos finais do jogo do Cruzeiro, nossa equipe lá no Operário. Posso dizer, foi uma choradeira ali no vestiário, uma comemoração, as lágrimas vieram, sim, todo mundo chorando mesmo, porque não teve como segurar. Da maneira que foi, do jeito que foi um presente de Deus para nós. Terminou lá no Cruzeiro, né? O terceiro gol foi do Luvanor. Final de jogo no Mineirão, a festa da torcida, aliás, dos jogadores e certamente da torcida do Novo Horizontino. O Novo Horizontino fica, o Bahia sobe, o Bahia venceu o CRB por 2-1. O Bahia está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que é um dos momentos mais difíceis, né, que a gente passou, né, no clube, nesses 10 anos, assim, teve o rebaixamento, mas rebaixamento no Paulistão doeu bastante. A gente lutava, cara, quantas vezes saía do jogo, porque assim, você cria uma expectativa, né? Hoje vai dar certo, vamos rapaziada, é hoje. E a gente teve que, nesse período, se levantar como um pilar de liderança, né? Porque as coisas não estavam dando certo, as coisas estavam amarradas. E aí você acaba meio que, deixa eu guardar o meu sofrimento no bolso para poder direcionar, para poder estar junto, para poder liberar palavras, vamos que vai dar certo, vamos que é hoje. E aí você vive aquela intensidade, né? Aquele pico alto de adrenalina, de vamos, vai dar certo, vamos conseguir. E ao mesmo tempo aquela frustração quando as coisas não acontecem. Então isso aí machuca, né? Você joga um jogo, um Paulistão que é um campeonato rápido, 12 jogos,
é agora, vamos que vai dar certo. E aí não dá. Quando você acorda, quando você dá por si, tá faltando 2 jogos, um jogo, e aí você não consegue reverter, dói. Mas eu não posso comparar a queda de maneira alguma com um momento mais difícil. Não posso comparar com a despedida, né, a morte do nosso irmão Beil, né, do nosso querido roupeiro Ferrugem, né, o roupeiro do Novo Horizontino. O Ferrugem sempre foi uma pessoa muito participativa, né, no Novo Horizontino, muito ligada ao clube, né? A gente brigava, né? Quem que não brigou com o Ferrugem? Quem que não brigou ali no Novo Horizontino com o Ferrugem? A gente chamava ele o seu velho chato, seu velho ranzinza, né? Que ele tinha umas manias dele ali e a gente brigava com ele, a gente brincava muito com ele, mas, sabe, a gente estava sempre junto ali. E criou um elo, né? Ele, o André, o próprio Felipe, né? A gente estava sempre muito junto ali com ele, né? E eu lembro que lá no início, lá atrás, quando a gente estava iniciando ainda, né? Eu lembro que eu falava muito com o Felipe. Felipe, um dia a gente estava assistindo um jogo, era Santos e Penapolense, Paulistão. E eu falei pro Felipe assim, assistindo, Felipe, será que um dia a gente vai jogar algum Paulistão com o Novo Horizontino? Foi lá e conseguimos, né, cara? Jogamos não só um Paulistão, mas como muitos e chegamos em decisões. Aí eu olhava assim, Campeonato Brasileiro, e falava, Felipe, será que um dia a gente vai disputar um Brasileirão da Série B? Jogar nas grandes arenas? E o Beil sempre falava, cara, Cadu, Novo Horizontino, ele vai jogar a Série B. Foi muito difícil. Qual o seu principal objetivo aqui no clube, né? O que você mais deseja para esse clube aqui? Tantos anos que você está aqui, o que você mais deseja hoje? Clube? Série B. Série B, isso é eu sei que Deus já falou comigo sobre isso. E nós vamos atingir o objetivo. Glória a Deus. As pessoas que trabalham aqui são muito sérias. Glória a Deus. A morte dele foi muito difícil, cara. Foi uma dor na alma. Parece que eu vejo, sabe? Todas as vezes que eu falo dele, assim, que eu lembro lá na salinha, porque tinha uma época que eu passei a cuidar do Instagram dele. Ele me chamava de Pastor Careca, né? Carinhosamente. Pastor Careca, você é meu assessor. Posta aí no Instagram o meu trabalho. E aí eu lembro que eu até colocava, as pessoas brincavam com ele, que eu colocava lá, rouparia do Beil, 60 anos de rouparia. Aí ele vinha, tá de brincadeira, Pastor Careca, 60 anos de rouparia, então eu tenho quanto? Tenho 110 anos de vida? E aí era uma risada só, cara, era muito legal. E numa dessas conversas, nossa, assim, um dia ele virou, Felipe tava junto, cara, Felipe, fisiologista, nós três ali, o André, e aí ele vira e fala assim, Cadu, Felipe, André, um dia nós vamos chegar na Série B. Um dia nós vamos chegar na Série B. Esse clube vai chegar por tudo que o clube por tudo que o clube faz por nós, por honestidade, a transparência. Nós vamos chegar na Série B. E, rapaz, ter vivenciado os dias que antecederam, né, a morte dele. O Brasil viveu aquele período difícil, né? Nós enfrentamos aí, um tempo atrás, perdemos muitas pessoas queridas, né? E a gente nunca imaginou que o negócio é chegar tão perto da gente assim, né? E quando, né, aconteceu com ele, foi uma dor assim muito grande, sabe? Eu lembro que ele foi internado, né, das primeiras vezes, e ele me mandou uma mensagem para mim do hospital. Eu tenho essa mensagem até hoje guardada comigo, né? E aí ele começa a falar, Cadu, nós não somos ninguém na vida, Cadu. Nós não somos ninguém. Tô aqui nesse quarto aqui, ó, com medo, sozinho, nesse hospital. Amigo da gente é quem nessas horas aparece, manda uma mensagem.
E ele até cita, né? Olha, você, o Felipe, o André, o Elton, vocês são meus irmãos. Vocês são meus amigos, Cadu. É isso que a gente tem que valorizar na vida. E mal sabia eu que essa foi a última vez que eu falei com ele, né? A última mensagem que ele me mandou, que eu tenho essa mensagem guardada até hoje. Fala pro André que ele, o Felipe, você, o Eletinho, o Júlio, pessoas que moram no meu coração. Ontem eu tava falando pra Débora, quem mandava a resposta, perguntava, e quem falava de mim, esses, Débora, são os verdadeiros. Cheguei a chorar, cara. São os verdadeiros amigos, Débora, que eu tenho e que realmente vou levar pro resto da minha vida. Então, Cadu, que Deus abençoe vocês, viu? Eu gosto muito de vocês. Ontem lá no leito do hospital eu fiquei triste, eu tava lá isolado sozinho, cara. Sabia o que fazer, cara. Que desespero, cara. Mais ou mais, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus sabe, Deus estende a mão na hora certa, cara. Ele é maravilhoso para com seus filhos que o amam de coração. Então, um abraço, cara. E aí nós tínhamos um jogo contra a Inter de Limeira, no sábado, a gente estava concentrado em Limeira, e a filha dele me liga. Cadu, você tá com o doutor aí, doutor Gustavo, nosso médico, tá com o doutor Gustavo aí com você? Tô tentando falar com ele, não tô conseguindo. Não, às vezes ele tá numa cirurgia, por isso que ele não atende. Cadu, eu preciso falar que o médico tá chamando a gente pra ir pra Catanduva por conta da situação do meu pai. Já meio que nos preparando pra alguma coisa. Você tá sabendo de algo? Eu falei, não tô sabendo de nada. Aí quando o doutor chega, né? E aí tava eu, o doutor e o André no quarto. Aí eu falei pra ele, o doutor liga pro médico em Catanduva e põe no Viva Voz e a gente escuta o relato, né? O médico falando que a situação dele era muito delicada, né? Que tinha parado alguns órgãos. Aí o André sai, eu lembro assim, o André sai do quarto, vai pra cama e começa a chorar. E aí, pô, gente, será que a gente vai perder o BI? Será que a gente vai perder o BI? Nem a gente chorando, clamando, buscando a Deus, cara, fazendo jejum, orando de madrugada. E aí quando foi na segunda-feira, eu não estava com o telefone, no final do dia, quando eu fui pegar o meu celular, muita ligação da esposa dele, né, da mulher dele. Quando eu atendo, liguei para ela de volta, né, e aí ela, Cadu, você tá sabendo se aconteceu alguma coisa com o Ferrugem? Eu digo, não tô sabendo de nada, né, nos grupos nossos aqui do clube ninguém falou nada. Não, mas é que estão dizendo que ele partiu, eu não tô sabendo de nada, calma. Aí, infelizmente, passou aí, né, alguns minutos, eu recebi uma triste notícia que ele havia falecido, né, e isso foi muito marcante para nós, né, foi uma dor muito grande. Imediatamente eu saí, fui até a casa dele, né, e a gente tinha uma ligação muito grande e eu lembro dele dizendo, o Novo Horizontino vai jogar uma Série B, o Novo Horizontino vai jogar uma Série B, Cadu, a gente vai chegar, a gente vai jogar contra clube grande, a gente vai jogar uma Série B, a gente vai vencer, você vai ver. E ele tinha um sonho da casa própria dele, né? Foi naquele período que ele tinha comprado a casa. Ele estava muito empolgado, feliz. Ele dizia, a gente sempre se reunia, né? Ele sempre fazia uma feijoada na casa dele. Fazia feijoada na casa dele, chamava, né, eu, o Felipe, o André, né, a comissão técnica que estava na época, né? Sempre ele chamava para ir. E aí quando chegou a casa nova, aí ele, pastor Careca, eu vou fazer a feijoada lá em casa, um culto de ação de graça pela minha casa, você vai lá orar pela minha casa. E aí veio, né, essa doença, assim, esse vendaval, né, e tirou ele de nós. Então, assim, se eu fosse mensurar a fase difícil, rebaixamento, a fase difícil, o jogo que não ganhou, a fase difícil, o gol que perdeu ou o gol que tomou, não se compara. Não se compara com a triste notícia de nós ter perdido nosso irmão na caminhada. Um cara que dentro daquela rouparia, a gente orava tanto e ele chegava muito assim, hoje eu fui lá orar no meu terreno, na minha casinha, vai construir, você vai ver, você vai lá. Olha, e ele dizia, hoje nós vamos ganhar o jogo. Deus falou comigo, ele tinha uma mania, né? Ele tirava o chapéuzinho dele, né? Tanto é que quando ele tá falando que a gente vai chegar na Série B, ele tá tirando o bonezinho, né? Ele fala, em nome do Senhor Jesus, eu sei que a gente vai chegar na Série B. Então, assim, às vezes a gente entra naquela rouparia hoje lá, assim, a gente para pra pensar, né? Eu mexi o André, né? Eu e o André a gente concentra junto aí há 10 anos, né? A gente às vezes fica falando nas concentrações, né? A gente tá no quarto ali junto, a gente fala assim, cara, na hora que a gente entra na rouparia a gente não acredita, né? Como é que pode ter acontecido isso?
Mas eu sei também que em tudo há um propósito de Deus, né? E Ele cumpriu o tempo dele aqui. Todos nós temos um tempo a cumprir aqui na Terra. E sei que ele viveu da melhor maneira para o clube, né? Sei que ele viveu o seu 100%, ele se doou, né? De uma maneira íntegra, de uma maneira total, de uma maneira muito especial pelo Novo Horizontino, né? Não tem como falar de Novo Horizontino e não lembrar do Ferrugem, né? E a gente sempre faz questão de mensurar o nome dele, sempre faz questão de falar dele, de tudo aquilo que ele fez pelo clube. Então, se eu pudesse citar, então, desses 10 anos, um momento delicado, difícil, um momento mais triste, você pode ter certeza que foi a despedida do nosso eterno amigo, né? Ferrugem, que será lembrado para sempre por nós aí. A gente sabe que, de alguma maneira, ele contribuiu para que hoje, né, nós estivéssemos na Série B, e tanta permanência do ano passado, quanto a nossa garra, a nossa luta esse ano também, nós dedicamos a ele, porque ele sempre dizia, nós vamos chegar numa Série B, nós vamos jogar uma Série B. E você tinha razão, Bill, exatamente, você tinha certeza, você tinha clareza nas suas palavras, e nós estamos jogando uma Série B, chegamos na Série B e estamos aí trilhando um caminho de sucesso dentro da Série B do Brasileirão.